Amigos internautas, sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. TV União Espírita. 1 ano. União e solidariedade na divulgação da doutrina espírita. Tenho o prazer de apresentar estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus
Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar. Oi, Luciano. Ok. Então, meus queridos amigos, queridos irmãos, que as bênçãos amorosas do Cristo possam nos envolver esta noite em particular, para esse momento, essa semana que inicia-se a 4ª jornada Ivone Pereira, essa mulher simplesmente extraordinária, essa médium maravilhosa, essa cidadã que conseguiu vencer a si mesma. Quando nós nos debruçamos sobre os estudos da mediunidade, Ivone do Amaral Pereira é-nos sempre um exemplo, porque ela conseguiu transformar uma mediunidade expiatória diante das escolhas equivocadas de encarnações passadas, do qual ela às vezes escolheu desistir da existência, causando muitos transtornos à saúde do espírito imortal, e retorna a essa encarnação com as bênçãos da oportunidade redentora através da mediunidade libertadora, e consegue transformar uma mediunidade expiatória numa missão mediúnica. E como transformar uma expiação em missão? Luta, perseverança, fé e mudança. Mudança íntima. E toda mudança se processa aqui, na nossa mente, naquilo que nós pensamos. Vocês conseguem imaginar? Vocês vão ter eu observei vários expositores aqui nas próximas semanas falando sobre Ivone do Amaral Pereira, né? Vocês vão ter oportunidade, se já conhecem, vão melhorar o conhecimento, e se não conhecem, vão conhecer essa mulher maravilhosa e vão perceber as lutas que ela vivenciou aqui na Terra, as escolhas que ela fez, as lágrimas,
que ela derramou. E a melhor notícia é quando o Divaldo nos diz, eu vi ela e o grande amor da vida dela, de mãozinhas dadas, assistindo a esse seminário, esse congresso, não lembro bem o que foi, a vitória sobre si mesma, através das mudanças necessárias na forma de pensar. Porque é na mente, e são os nossos pensamentos que fazem com que nós possamos nos reerguer, e do qual nós também podemos cair. São os nossos pensamentos que promovem a nossa saúde. São os nossos pensamentos que promovem as nossas doenças. Mas nós precisamos inicialmente refletir sobre por que nós nos encontramos aqui. Porque eu posso passar a noite inteira falando aqui da necessidade de mudar o pensamento, de perceber melhor as coisas, de compreender melhor a vida, mas o convite que é nos feito nesse momento é o convite de vitória sobre nós mesmos. E para vencer a nós mesmos, diante dos desafios que erguem-se em nossas vidas, é preciso nós compreendermos a finalidade da nossa existência. O amor daqueles que nos criou. Eu estou tão emocionada, que eu juro por Deus, eu estava aqui em oração muito emocionada, né? Que eu esqueci até de abraçar o público que está nos acompanhando pelo YouTube, né? Através da TV União Espírita. Gente, me perdoe, um abraço para vocês, certo? E nós estamos com um público muito lindo aqui, muito atento, graças a Deus, eles são piedosos, muito atentos. Eu espero que vocês também estejam nos acompanhando nesse instante com muito carinho. Orem para que nós possamos passar essa mensagem aos corações e consciências nos dois planos da vida. Então, nós precisamos refletir algumas bases, porque não é chegar e falar do pensamento, porque não é. Nós precisamos compreender coisas mais estabelecidas, como, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Por que Deus permite tanto sofrimento? Por que o nosso Pai, que é amor, que é bondade, nos permite tanto sofrimento? E é importante nós compreendermos isso, para nós entendermos os acontecimentos que nos cercam. E nós vamos buscar essa reflexão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na questão 614. Abrindo a terceira parte, Kardec pergunta aos guias da humanidade o que é lei natural. E a resposta ela é, no mínimo, surpreendente aos nossos corações, porque eles respondem o seguinte: lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando da lei se afasta. Aí a gente quase desmaia com essa resposta, né? Porque o que eles estão nos dizendo? Que as leis de Deus foram criadas para a felicidade dos seus filhos. Olha aí. Todas as leis divinas foram criadas com o propósito da felicidade dos seus filhos. E a esse tempo ele nos responde porque nós somos infelizes. E vale lembrar que infeliz não é contrário de feliz, porque não existe contrário para a felicidade. Infeliz, o hífen não, prefixo, muito obrigada. Eu nunca fui muito boa em português, não, mas muito obrigada. O prefixo in, ele é um prefixo de negação. Eu estou me negando a ser feliz, compreenderam? Não é contrário. É uma negação à felicidade. Eu estou me negando a ser feliz. Por que eu estou me negando a ser feliz? Porque eu estou contrariando as leis de Deus. Perceberam? Eu encontro-me infeliz ou em sofrimento pelas escolhas infelizes, desordenadas, que eu realizei na minha atual ou em outro momento, em uma das minhas existências.
Então, a gente já começa a serenar, né? A gente já começa, opa, peraí, então, tá aí, então, o negócio é mais, exige mais algumas reflexões, né? Aí nós vamos partir agora para o capítulo 9 do Evangelho, também Evangelho segundo o Espiritismo, nessa mensagem que é uma das mais belas mensagens que toca particularmente o meu coração, a lei do amor. Essa mensagem de Lázaro, ela é simplesmente perfeita. Lázaro é esse espírito superior, porque o que é que eles dizem do espírito superior, né? Eles falam pouco e falam tudo. Lázaro, aqui nesse momento, ele resume o processo reencarnatório de várias existências em um parágrafo, minha gente. Como é que é isso? É um negócio sério. Eu vou ler para não perder nenhuma fala de Lázaro e vou trazer a reflexão. Olha o que ele diz. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento. Olha, o que ele está nos dizendo agora? Ele está falando da nossa evolução. Ele está falando do nosso sentimento. Ele está falando do nosso sentimento. Ele está nos dizendo, nos orientando o motivo pelo qual nós vivenciamos as dificuldades na atualidade da nossa existência. Quando ele diz que no princípio, pode pensar lá nos primórdios, eram os instintos. O homem primitivo, instinto de sobrevivência, a procriação, tudo ele fazia para seguir adiante. Não tinha uma noção do sentimento relacional, do carinho protetor, proteger porque ama. Ele se protege, mas ele não protegia porque amava. Isso faz parte do processo evolutivo, o desenvolvimento desse sentimento, desse potencial superior que é o sentimento. Então, se vocês acompanharem, por exemplo, algum filme que relate sobre essas questões, tem um muito bom, há 10 mil anos, é fantástico esse filme. Então, ele relata justamente quando eles começam a ter esse aumento do sentimento no sentido relacional de comunidade e início da família. E é isso que Lázaro está nos dizendo. No início eram só instintos. E quando nós começamos a nos envolver, a criar a família, a ter os apegos, as sensações, o corrompimento das sensações nos envolveram. E isso está com a gente até os dias de hoje, né? A sensação do poder, do mando, do dinheiro, da posse, faz parte do nosso processo evolutivo. Mas percebamos como isso adoece a humanidade, que mostra esses reflexos do adoecimento através das várias enfermidades, em particular, aquela que tem atormentado a humanidade, que é a própria depressão, que é o adoecimento da alma. Obviamente, eu estou aqui bem no resumo do resumo do resumo. Se for falar sobre isso, ninguém vai embora hoje, pode fechar as portas aí, ninguém sai. O negócio é muito mais longo, mas é muito rápido. E ele está dizendo também o seguinte: quando nós estamos mais depurados, tem um sentimento maior, que é o amor. Que é o sentimento mais livre dos apegos e dos instintos. É amar por amar. Tem até uma musicazinha que faz Padre Zezinho, que é da minha infância, que não faz muito tempo, só uns 10 anos, que ele fazia, né? Amar como Jesus amou, né? É um amor. Amar como Jesus amou. Ele amou indistintamente. Eu não gosto do Cal, não. Por que eu não gosto do Cal? Porque eu não sei, eu não me agrada muito, não, o Cal. Ele, aquele violão. Mas por que eu não sei? Eu acho que vai da vida passada. A desculpa é essa, é de vida passada. Às vezes nem é, gente. A gente que é chato mesmo. A gente aqui tem
limites, impõe limites. E é para isso que nós estamos aqui. Para trabalhar e ultrapassar os limites impostos por cada um de nós, limitando-nos o acesso ao nosso irmão. Perceberam nessa abençoada salada, vamos assim dizer, de sentimentos? Alguém conseguiu se perceber nesses sentimentos? Alguém conseguiu se observar nesse sentimento? Como sentir dentro de casa, como sentir no trabalho, como sentir no trânsito, como sentir nos dias atuais que nós estamos vivenciando? Como é que estão os nossos sentimentos? Ninguém precisa responder, só refletir. Como encontram-se os nossos sentimentos? Os sentimentos que me envolveram durante todo o dia é um sentimento do qual me traz paz ou me traz inquietação? Ou me traz indiferença? Ou me traz preocupação? Porque esse sentimento que eu alimento diariamente, eu também alimento a minha intimidade. E esse pensamento está nutrindo de forma positiva ou negativa a minha intimidade. Porque se eu persevero com os pensamentos que me atormentam, que me incitam à raiva, ao desconforto, à discussão, eu estou tomando um veneno que em breves tempos pode se manifestar, iniciando até um processo de uma dor de cabeça e, dependendo das questões orgânicas, desenvolver coisa muito pior. E nós vamos aprofundar sobre essa questão. Porque o nosso sentimento é a fonte de absolutamente tudo. É a fonte de tudo. Emmanuel nos diz no livro Vinha de Luz que os nossos a partir do que nós sentimos, nós inspiramos pensamentos e as ideias. Os pensamentos e as ideias geram palavras e atos. As palavras e os atos definem o nosso destino. Qual o pensamento que estamos alimentando diariamente? Hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa que procurou uma orientação e ela fazia bem assim: eu preciso voltar a viver. Eu digo, o que está te pedindo de viver? Um momento político. Eu não consigo, eu vou dormir pensando no momento político, abro o olho, eu vou para o Instagram, eu digo, minha filha, desapegue. Você vai desencarnar, tem que resolver essa situação todinha, você vai entrar. É verdade, eu não estou vendo, procura uma casa espírita, procura um atendimento fraterno, faz uma consulta, se fortalece com o evangelho, porque senão você vai cair. Porque a vibração é densa. Aí depois chega lá dentro, eu não estou entendendo. Eu estava tão bem há 2 semanas, hoje eu estou tão mal. Depois que isso passar, daqui a 2 semanas, vocês vão ver o número de pessoas que vão adoecer. Dos 2 lados. Porque o nível de pensamento é muito inquietante. E nós estamos falando aqui da saúde do espírito imortal, que somos cada um de nós. Então, nós somos convidados nesse instante a meditar sobre o impacto que os nossos pensamentos causam em nós e a influência que esse pensamento vai causar no próximo. Que são aqueles que estão convivendo conosco em casa, no trabalho, aonde for. Porque o nosso pensamento, ele tem vida. Ele tem vida, ele é plasma. Aquilo que pensamos é registrado, está lá, ele é uma constante, ele é nosso pensamento. Nós estamos mostrando-nos como realmente somos. Estamos aqui todo arrumadinho, bonitinho, perfumado, menos eu que estou o dia todinho trabalhando, então não estou mais perfumada. Não é? Mas a intenção quando saiu de manhã era para que ela pudesse sustentar o dia todo. Mas dependendo dos pensamentos alimentados durante o dia, alguns podem se aperceber com maior sensibilidade, e quem tem olhos para ver ou o mundo espiritual vai perceber a realidade de como nós nos encontramos.
E é importante nós refletirmos sobre isso. É importante nós pensarmos não somente na higiene do nosso corpo físico, mas na higiene espiritual de cada um de nós. Porque muitas vezes nós fazemos tabela ou a dieta alimentar com os nutrientes mais saudáveis e a nossa intimidade do ser está em abstinência. Abstinência não, está como é aquela crisezinha que a pessoa tem quando não está se alimentando bem. Agora eu esqueci, mas eu acho que vocês sabem. Está em crise. Oi? Ninguém lembrou por aqui, não. Se alguém lembrar aí, vocês vão dizer depois. Não. Eu vou lembrar. Oi? Hipoglicemia. Crise de hipoglicemia. Exatamente. Deixar a alma hipoglicêmica aqui, né, e cuidando de outras questões. E nós precisamos cuidar do corpo e precisamos cuidar do espírito. O corpo é o instrumento do qual o espírito se serve para executar as questões. Ele tem que estar bem. Porque se ele não estiver bem, ele vai querer fazer o que o homem velho quer fazer. O que o homem velho quer fazer não é legal, porque já nos colocou nessa situação. Lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, dobrai-o, humilhai-o. Não é assim que os Espíritos nos orientam? Para que ele possa, na reencarnação, se reeducar. Porque somente nesse processo de intimidade, de reflexão, nós vamos poder compreender o poder que existe em cada um de nós e que nós somos capazes de nos reerguer como de caminho. Para aprofundar um pouquinho ainda mais essa reflexão e para nos inquietar também. Porque é preciso que nós sejamos inquietados na nossa zona de conforto para que a gente tenha a postura de se reerguer e mudar o foco. Lá no livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel, lá no capítulo 8, nos traz uma mensagem simplesmente extraordinária chamada associação. Vou ler um trechinho, a mensagem é um pouquinho longa, e ele diz que a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Olha para aí. Nós nos ligamos pela semelhança dos pensamentos que temos um para com o outro. Assimilamos o pensamento daqueles que pensam como pensamos. E diz, completa, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas. Agora vem o baque. Essa agora me deixou desconcertada. Encarnados e desencarnados da nossa faixa de simpatia. E agora, Jesus? Antigamente, no tempo lá do povo mais antigo, assim, que não é do meu tempo, eu sou uma pesquisadora, gosto muito do Google, pesquiso tudo no Google, né? As pessoas tinham uma falazinha que dizia bem assim, menino, tu soubesse que fulano morreu? Morreu de quê? De raiva. Já ouviram essa história, né? Fulano morreu de raiva. Entenderam por quê? Porque quando você sentir uma raiva, vocês nunca vão sentir uma raiva em sã consciência agora. Você sentiu uma raiva agora? Uma raiva agora tão grande de cal. I love you, cal. Uma raiva tão grande de cal, uma raiva, e o pensamento começa. Aí o que acontece nesse momento? Preste atenção. Quem pensa? Comandante, o espírito. E quando ele pensa, vem aquela onda de energia, pá, atinge o corpo físico. Aquela onda de energia da raiva vem e envolve
todo o córtex cerebral, todo o sistema nervoso central, todas as minhas células, e somente depois desse envolvimento, esse sentimento é exteriorizado. Ou seja, antes de emitir esse pensamento, esse sentimento, eu me banhei por completo. E quando eu jogo esse sentimento da raiva, ele vai se conectar com todos aqueles que estão com o mesmo sentimento de raiva, naquela mesma vibração, seja em Maceió, seja em São Paulo, Nova York, Japão, nos 2 planos da vida. Imaginem quantos estão conectados vibratoriamente a esse sentimento. Fulano morreu de raiva, entendeu agora? É muita raiva somada. E ao contrário também para os sentimentos enobrecidos. Com a diferença de que os sentimentos enobrecidos proporcionam um super bem-estar. Detalhe. As nossas células não foram construídas pelo Pai para receber essas energias inferiores. Imagine se eu, eventualmente, eu todo dia tenho uma raivinha e estou banhando diariamente ou semanalmente as minhas células com essas energias. Dependendo do tempo, da intensidade com que isso ocorre, em 5, 10, 15, 20 anos, eu estou com câncer. Porque as minhas células não suportaram. Minhas células não aguentaram. Por isso, a recomendação do Cristo: vigiai e orai. Percebam que ele não falou o contrário. Ora e vigia. Porque na hora da raiva, ninguém consegue orar. Ninguém consegue orar. Porque ninguém ora verdadeiramente daqui e daqui. Você ora por onde? Por aqui. E isso aqui, que é o sentimento, está em agitação. Está agitado. A oração necessita de, quando orares, recolhe-te ao teu quarto, fecha a porta. Não é assim? Recolhimento. Vocês perceberam que o Evangelho de Jesus, ele não foi feito para as mentes? Já percebeu isso? Os indisciplinados acreditam que quanto mais estudarem para conhecer, saberão de tudo acerca do Evangelho do Cristo, da sua passagem, mas não foi isso que ele nos ensinou. O Evangelho de Jesus, ele não é um livro. Ele não é simplesmente um relato. Não. O Evangelho de Cristo é um modo de vida. Ele é um medicamento. Ele é um divino médico. É um medicamento. E o medicamento que Jesus aplica, ele vai na causa de toda a enfermidade da humanidade, que é o sentimento adoecido. Por isso que o Evangelho de Jesus vai para o sentimento que está doente. E que por estar adoecido pelo egoísmo, faz com que, pela lei de amor, pela lei da natureza, que é a lei divina que foi violada pelas escolhas equivocadas, seja restabelecida. E por que sofremos tanto?
Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde encontram-se as leis de Deus? Ah, teve gente que baixou a cabeça aqui agora. Na consciência, olha aí. Olha a perturbação na mente do Filho de Deus. Olha a depressão aí, gente. Olha os distúrbios, olha a inquietação, olha a insônia. Quem consegue dormir quando não está em paz, gente? Porque as leis do Pai estão na nossa consciência. Olha a inquietação, olha a enfermidade. E essa enfermidade precisa ser curada. A lei precisa ser restabelecida. Os filhos de Deus precisam estar em paz. Por isso que Kardec, lá na Gênesis, nos diz, não basta o arrependimento, tem que reparar para acalmar a consciência. Porque quanto mais amadurecidos nós estamos, mas nós não admitimos os equívocos que nós processamos no ontem e necessitamos realizar as coisas para acalmar a dor da nossa alma. É por isso que o Evangelho de Jesus é medicamento para o coração. Não estou dizendo aqui que nós não devamos estudar para melhor compreender. Temos que estudar para melhor compreender. Mas que não seja estudar para compreender e falar para o outro. Porque o Evangelho de Jesus, ele fala na primeira pessoa e ele fala com cada um de nós diretamente. O Evangelho de Cristo sou eu e o Cristo conversando ali. Ah, não, isso aqui é a cara de Conceição. Isso aqui, menina, Conceição todinha. Mas houve um motivo para eu abrir a mensagem. Então, era para mim, não era para Conceição. Mas como eu ainda sou egoísta, eu sou artista, né? Sou desviante do tiroteio, entre aspas, certeiros nos nossos corações. Nunca esqueçam disso. O Evangelho fala ao coração. Porque é lá que encontra-se o adoecimento. É lá que se encontra a causa da enfermidade da humanidade. O Evangelho de Cristo é um modo de vida. Um modo de vida que nos diz como fazer as coisas, as situações, que nos diz como nós vamos viver e como agir. Está tudo posto no Evangelho. Jesus disse tudo o que nós precisávamos ouvir. E quanto à desarrumação que aconteceu pós-Cristo, ele disse: eu vos enviarei o Consolador, que irá restabelecer muitas das coisas que eu disse e irá trazer outras novas. O Evangelho não foi mudado. A compreensão foi ampliada da mensagem do Cristo. E é importante, gente, a gente sempre refletir. As minhas escolhas hoje, elas estão me levando a paz? Porque nós vivemos dias de cobranças muito intensas. Nós temos uma juventude hoje que é frágil. É frágil. Nossos jovens são frágeis. Nós tínhamos uma geração passada, e muitos de vocês que aqui eu estou vendo, viveram essa geração que carregou pedra. Carregou pedra. Mas essa geração é uma geração de cristal. É uma geração que não está aguentando frustração. É uma geração que não está sendo devidamente preparada para as dificuldades que a vida vai oferecer pelas condições do nosso mundo. Que mesmo estando a caminho do mundo de regeneração, vive uma psicosfera do mundo de provas e expiações.
aonde ainda tem muita dor. E a gente tem que ter realmente força interior, Jesus no coração, para perseverar em muitos aspectos da nossa caminhada. É o momento de fazer-se uma pausa e refletir. As minhas escolhas estão me levando para um bom caminho? Estão permitindo que eu consiga seguir com a dignidade ética e moral? Eu não estou falando aqui de condição financeira, não, gente. Não estou. Eu estou falando de qualidade de vida. Mas a qualidade de vida é a riqueza íntima que nós construímos diariamente. Através das nossas escolhas, através dos nossos pensamentos melhorados. É importante refletir em tudo isso, porque nós somos os seres inteligentes da criação. Somos nós, que estamos a caminho da luz. Somos nós. Alguém pode pensar, Meire, não é tão fácil fazer isso. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Eu só quero ser feliz, mas é verdade, está lá. É condição, é lei. Não é lei de Deus? Única e verdadeira para a felicidade. É por isso o sentimento que nós temos de ser feliz. Mas a felicidade que ele afirma ser nossa, não é a felicidade que nós imaginamos. É a felicidade verdadeira, que é diferente daquela que imaginamos. E é por isso que nós precisamos refletir como espíritos reencarnados, mas, acima de tudo, como espíritos imortais. Porque se nós fixarmos os acontecimentos tão somente a essa atual encarnação que estamos vivenciando, a gente corre um sério risco de se desesperar. De se angustiar em primazia diante das circunstâncias da vida. Quando os espíritos afirmam que a Terra é como uma escola, como uma prisão e como um hospital, e a gente diz bem assim, eu quero porque eu quero ser feliz, a pergunta é inevitável. Aonde tem felicidade na prisão? Alguém pode me dizer? Aonde tem felicidade no hospital? Aí um levanta a mão. Quando a gente tem uma boa notícia que está curado. Exatamente. Mas passou por um processo. E na escola? É um tormento, meu Deus do céu. E a matemática? Creio Deus, Pai, meu Pai de bondade. E para passar do final do ano, professor, por causa de meio décimo, professor. É uma luta. Detalhe. E esse é importante. Que eu sempre achei um absurdo, Conceição. Na escola, a gente chegava às 7 horas da manhã, estudava até 12h30 e tinha 15 minutos de recreio. 15 minutos de recreio, não dava nem para comer direito. Quando a gente enfrentava a fila e saía para brincar, para correr de um lado para o outro, tocava. Mas isso é um reflexo da vida. Porque na vida nós temos, na existência, nós temos 15 minutos de recreio. O problema é que a gente quer inverter. E que é a semana toda de recreação, muitas vezes. E é importante nós refletirmos sobre essa comparação, que faz parte do ensinamento pedagógico dos espíritos. Meire, você quer dizer que a gente não vai ser feliz? Não, mas nós vamos ser. Esse é um momento de felicidade para a gente. Uma formatura, um nascimento, é um momento de felicidade. O aniversário é um momento, são os momentos maravilhosos que nós temos para nos fortalecer. Porque Jesus disse, a felicidade não é desse mundo. Se não é desse mundo, é da onde? Do mundo dos espíritos.
Nós somos o quê? Espíritos imortais. E aonde é a nossa morada verdadeira? No mundo espiritual. Se a felicidade não é da terra, a felicidade é do mundo dos espíritos, eu sou um ser espiritual, a felicidade é minha. Tudo certo, nada errado. Eu nasci para ser feliz. É condição. A felicidade está em cada um de nós. Mas para atingi-la, eu preciso tirar as escamas da imperfeição. Eu gostaria que alguém, por favor, tirasse a pilha do relógio, que ele está correndo. Eu estou na metade agora, eu não digo nada. Mene, por que é tão difícil? Vocês estão me acompanhando o raciocínio, gente? Vamos entender mais um pouco por que é tão difícil. Lá no livro No Mundo Maior, o benfeitor Calderaro, ele nos traz uma informação fantástica acerca da mente. Eu vou dar uma lida bem rapidazinha aqui, para que nós não perca nada. Ele nos diz que a mente é formada basicamente por 3 andares. Um porão, um térreo e um andar superior. Lembrou, né? O porão representa o nosso passado. Aí tá, bagaceira. Por que você diz isso? Poxa, vai lá no Google, minha gente, vê lá, vai falar história da humanidade. É linda de se ver. Mas é uma história violenta, né? É uma história delicada. É a nossa história. Éramos nós, não eram outros, não. Éramos nós que estávamos lá. E para nossa felicidade, Haroldo disse que na época do Cristo a gente estava lá também. A gente não estava lá com o Cristo, não. A gente estava às avessas para lá. Éramos nós, gente. Então, as atitudes, os medos, os receios, as fobias, está tudo guardado em nós. No porão das nossas consciências, está em nós, porque é uma construção individual. O térreo é onde estamos operando, é o momento presente, é a nossa atual existência, é o esforço de vivenciar todos os dias as experiências que se fazem necessárias, que convidam-nos a esse processo de libertação, a esse processo de aprendizado, a esse processo redentor. E nesse momento presente, nesse porão, nós temos 2 situações que precisamos refletir. Uma é o esforço, a outra é a vontade. É o esforço e a vontade que ali encontram-se, que nos convidam a realizar as questões. A vontade de realizar as coisas é o fato positivo que nos envolve, que nos assinala e nos direciona. Mas que precisamos ter muito cuidado para não driblar situações e nos esforçarmos para fazer conquistas que não são tão cristãs, vamos assim dizer, e que podem comprometer o nosso amanhã. Nosso livre-arbítrio. E o andar superior é o nosso superconsciente, é onde mora o ideal, a meta superior. Representa o futuro que nós buscamos, as conquistas a serem descobertas e edificadas. São os nossos potenciais a serem expressos. Sim, mas e a nossa perturbação, as nossas angústias, aquelas coisas que vêm, né? Como diz Paulo de Tarso, eu quero ser bom, eu acordo para fazer o bem, eu quero amar todo mundo, mas quando pisa no meu pé, eu vou lá, dou um tapa no outro e me arrependo, porque eu queria ser bom. Paulo de Tarso fala sobre isso. Porque eu não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero fazer, eu vou e faço. A força do impulso, o homem velho agindo ou reagindo, incentivado por uma palavra, um desconforto, uma exaltação, está lá o homem velho de pronto, porque não está morto ainda. Ele ainda vive, o egoísmo ainda vive em nós. É por isso que eu quero ser bom, eu quero tratar o outro bem, mas de vez em quando me vem aquela
e eu faço o que eu não gostaria de fazer. Eu sei que é errado, mas eu ainda faço. O que eu não posso é me acostumar a querer ser bom e estar fazendo sempre o mal e justificar porque eu sou imperfeito. Aí não dá. Eu estou me limitando. Eu estou me limitando. E nesse ensejo, eu até oriento que vocês possam procurar esse livro, Pensamento e Vida de Emmanuel, que ali ele fala sobre, na mente, ter vários departamentos, departamento do desejo, que é onde operam os propósitos e as aspirações, departamento da inteligência, onde são os patrimônios da evolução, departamento da imaginação, que amealha as riquezas do ideal da sensibilidade, departamento da memória, onde os arquivos encontram-se, as súmulas das experiências vivenciadas, e o gabinete da vontade, que é a gerência esclarecida e vigilante, que governa todos os setores da ação mental. A vontade. O desejo pode nos levar a enganos que podem refletir em severas aflições, mas a vontade de fazer as coisas acontecerem, a vontade de vencer a si mesmo, a vontade de seguir adiante, é força suficiente e esclarecida para que nós possamos galgar caminhos melhores. No dizer de Emmanuel, ele nos fala que o sentimento reto pode esboçar um pensamento reto, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior. A saúde e a doença encontram-se em cada um de nós. O que nós alimentamos todos os dias? Qual o pensamento que nos satisfaz todos os dias? Quais as escolhas que nos dão prazer todos os dias? Estão pensando? Aí a segunda pergunta. Essas escolhas são salutares? Essas escolhas são saudáveis? Essas escolhas não vão machucar outros corações? Lembrando mais uma vez Emmanuel, no livro Vinha de Luz, o bem que fizeres em algum lugar será teu advogado em toda parte. Ninguém constrói felicidade. Ninguém constrói a alegria, ninguém constrói bons sentimentos, ninguém constrói afeições e solidariedade em cima da dor, do sofrimento e do desprezo de absolutamente ninguém. O roteiro para a felicidade, Jesus já nos mostrou. É o seu evangelho de amor nos corações e nas consciências. Confiar nele. Porque, como diz os Espíritos, quando Kardec pergunta quem é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia, eles responderam: Jesus. Não tem outro. É o ser mais perfeito que ele ofereceu. Ele é o modelo. Conceição não é meu modelo. É minha mãezona, mas não é o meu modelo. O Cal não é meu guia. Apesar de eu não saber tocar uma letra e muito menos cantar. Não. Maurício não é meu ídolo. Quem tem ídolos, quem tem guias e modelos aqui na Terra, não está na vertical,
está na horizontal da vida. O modelo e guia é Jesus. Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Nunca esqueçamos disso. E nunca esqueçamos, a felicidade está a uma escolha de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que a paz e a misericórdia do Cristo nos auxilie e que nós possamos ter sempre o Evangelho em nossos corações e em nossas vidas, auxiliando-nos na nossa caminhada e nas escolhas que nós fazemos todos os dias. Um abraço a todos, um abraço, Luciano, e a todos que nos seguem pelo canal do YouTube, e que Jesus nos abençoe, recebendo todos vocês um abraço muito carinhoso de todos nós, trabalhadores encarnados e desencarnados da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Boa noite. O que é que eu posso falar sobre esta palestra? Foi maravilhosa, não é? Que possamos realmente refletir em nossa saúde do espírito. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada a mão de Deus
TV União Espírita. 1 ano. Agradece a todos pela participação. Nos vemos em nossa próxima produção.